irmãos e irmãs, bem-vindos à nossa EBD online, a Escola Bíblica Dominical da Primeira Igreja Batista em Divinópolis. Que bom ter você conosco, venha para mais um estudo da Palavra de Deus. Hoje a nossa lição será sobre o Espírito Santo. Eu quero destacar com você 3 aspectos dessa doutrina relacionadas com a vida do crente. Em primeiro lugar, eu quero destacar com você sobre a visão cristã de Deus. É preciso introdutoriamente falar com você um pouco sobre a visão cristã de Deus, que é claro, nós recebemos através da interpretação da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada. Em segundo lugar, eu quero estudar com você sobre o Deus Espírito Santo, quem ele é, sobre a pessoa divina do Espírito Santo. E por último, terceiro lugar, eu quero estudar com você sobre a obra do Espírito Santo na vida do crente. É muito importante, então, que você, para compreender como é a atuação do Espírito Santo em sua vida, parta de uma visão cristã de Deus, para que você possa ter uma compreensão geral, conheça mais sobre o Deus Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, vamos estudar o que é a Trindade, e então você possa ter segurança para saber sobre a atuação, sobre a presença, sobre o poder do Espírito Santo na sua vida. Vamos começar então? Então, primeiro nós precisamos começar a conversar sobre a visão cristã de Deus. Entender que Deus se revelou. O Deus cristão é um Deus revelado. Ele quis mostrar quem ele é, quis falar de si, demonstrar como ele é e como ele age. A partir desta revelação, o agir de Deus e a sua comunicação com o ser humano, é por isso, então, que nós conhecemos a Deus. Então, de princípio, nós já podemos estabelecer aqui um ponto muito importante. Deus está além da nossa razão. Nós não podemos compreender tudo sobre Deus. Só podemos compreender aquilo que ele revelou com o propósito de que o conheçamos. Então, é muito importante você entender que existe na fé cristã a dimensão, o aspecto do mistério, ou seja, aquilo que vai além da nossa compreensão, da nossa razão. Não quer dizer que a nossa fé é irracional. Só quer dizer que a nossa fé compreende uma dimensão que vai além da razão, que é transracional, que transcende aos nossos limites racionais. Aquilo que Deus revelou, que se deu a conhecer, que está registrado em sua palavra, nós temos segurança de que é suficiente para o nosso relacionamento com Deus. Precisamos entender também que Deus é espírito. Esse é um outro aspecto da visão cristã de Deus. Ele é diferente da matéria, da natureza, da criação. Ele criou tudo a partir do nada. Então, o relacionamento com um Deus que é espírito, de fato, impõe sobre nós um limite. Ele é invisível, nós não podemos ver, não podemos tocar, mas sabemos que ele é real. Essa é uma outra dimensão que você precisa incluir no seu estudo sobre quem é o Espírito Santo. Um outro aspecto sobre a visão cristã de Deus é que Deus é um. Ele é único, só existe um único Deus vivo e verdadeiro. Nós somos totalmente contrários à crença no politeísmo, na existência de vários deuses. Nós cremos que Deus é um. Contudo, nós cremos que Deus se manifestou na história, primeiro como Deus Pai, depois como Deus Filho e então como Deus Espírito Santo. Esta tríplice manifestação de Deus na história levou os homens e mulheres de fé que conheceram a Deus através de experiências na história e depois através da sua palavra, a compreensão de que Deus é um Deus triuno. Veja, o primeiro, Deus se manifestou na história. A isso os teólogos deram o nome de Trindade, essa tríplice manifestação de Deus na história. Mas o fato dele ter se revelado de maneira tríplice ao longo da história não quer dizer que primeiro ele era um, depois ele se somou com mais um e então se tornou 3 quando um outro Deus entrou na história. Não, ele sempre foi um Deus triuno. A triunidade é o tríplice modo de Deus existir. Ele sempre existiu como Deus Pai, Filho e Espírito Santo.
mas na história ele se revelou primeiro como Pai, depois como Filho, depois como Espírito Santo. Nós entendemos que na história Deus primeiro se revelou como Deus Criador. Não quer dizer que o Espírito Santo não existia, que o Filho, Jesus Cristo, não existia. Ele é desde o princípio, mas o Pai anunciou a vinda do Filho, anunciou que enviaria o Filho. E o Filho, uma vez que veio e cumpriu a sua missão, anunciou que enviaria o Espírito. Foi então, já depois da igreja ter nascido, depois da era da igreja, que o Espírito Santo passou a ser conhecido como pessoa da Trindade, uma pessoa divina. Eu disse que primeiro precisaríamos revisar rapidamente qual seria a visão cristã de Deus, para termos aqui um ponto de partida comum. A visão cristã de Deus é de que Deus é um Deus revelado, nós só conhecemos aquilo que ele revelou. O que ele revelou é suficiente, está na sua palavra, e a sua palavra nos revela que ele é um Deus Espírito e que ele é um único Deus. Mas esse único Deus sempre existiu como uma única substância, mas em três pessoas distintas. De modo que Pai, Filho e Espírito Santo formam uma unidade. Essa é a visão cristã de Deus. Vamos agora estudar um pouco sobre o Deus Espírito Santo, que é o foco da nossa lição de hoje. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Gênesis, capítulo 1, versículos 1 e 2. Gênesis 1, 1 e 2 diz: No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Uma primeira menção ao Espírito de Deus. Mas ainda no capítulo 1 nós temos um outro sinal dessa revelação de Deus, que viria a ser plena depois que Jesus enviou o Espírito Santo. Ainda no capítulo 1, versículo 26, nós temos: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Aqui nós encontramos, por exemplo, uma pista de que a Trindade já está agindo no ato da criação também do ser humano. Mas a palavra de Deus, de um modo geral, vai progressivamente apresentando a presença do Espírito Santo na Trindade Santa, vai mostrando que o Espírito Santo é uma pessoa divina, a ponto de, em Efésios, capítulo 4, versículo 30, nós vemos o apóstolo Paulo falar de forma bem mais clara e bem mais direta que o Espírito Santo é uma pessoa. Efésios 4, 30 vai nos dizer assim: e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Aqui você percebe que a palavra de Deus progressivamente vai apresentando o Espírito Santo como a pessoa divina que age na história desde a criação, mas também age na vida do crente. É preciso você me acompanhar agora numa comparação entre a revelação do Espírito Santo no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Então, primeiro, no Antigo Testamento, nós encontramos, como eu disse, Deus Pai anunciando que enviaria o Deus Filho. Essa promessa está desde o início e vai se fortalecendo, se confirmando, se consolidando. E a presença do Espírito Santo no Antigo Testamento, ela se dá de uma forma restrita. Em alguns momentos da história nós vemos o Espírito Santo agindo. Essa ação do Espírito Santo é uma ação temporária com algum propósito específico. Então a presença do Espírito Santo no Antigo Testamento é restrita a alguns líderes do povo, algumas pessoas, temporariamente com um propósito específico. O que muda sensivelmente e definitivamente no Novo Testamento, quando a presença do Espírito é uma presença democrática e uma presença que é abrangente na vida de todos os crentes e em toda a vida cristã. Eu quero então ler com você um texto muito importante do Antigo Testamento e depois a sua confirmação como profecia no Novo Testamento. Então, primeiro eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Joel. Joel, capítulo 2, versículos 28 e 29. Joel 2, 28 e 29. E acontecerá depois
que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Agora veja o cumprimento desta profecia em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, Atos capítulo 2, você vai encontrar o cumprimento dessa profecia nos versículos 16 e 18. O apóstolo Pedro está pregando um sermão no dia de Pentecostes, no dia do cumprimento dessa profecia de Joel, e ele diz o seguinte: mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. E ele segue citando o livro do profeta Joel. Nós vemos então que a presença do Espírito Santo é uma presença democrática, o derramamento foi geral sobre todos, sobre homens e mulheres, sobre servos e livres, sobre velhos e jovens. Todos então receberam esse dom, esse presente de Deus, porque o Espírito Santo age na vida do crente primeiro na sua conversão. Seria impossível pensar num cristão que não passou primeiro por uma experiência com o Espírito Santo. Eu quero então chamar a sua atenção para a confirmação de que a presença do Espírito Santo não é restrita a apenas algumas pessoas que são mais espirituais do que outras. E isso é muito importante que você, a partir de agora, não tenha mais dúvida, que você possa ter segurança com relação a isso. O Espírito Santo habita no crente. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13, nós encontramos o apóstolo Paulo dizendo o seguinte: pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um mesmo Espírito. Veja que aqui o apóstolo Paulo está usando algumas figuras, algumas ilustrações para mostrar que o derramamento do Espírito foi geral, foi sobre todos aqueles que creram em Cristo. Ele usa aqui a figura do batismo, do mergulho, da imersão no Espírito Santo, na vida do Espírito, na dimensão do Espírito. E fala também do Espírito Santo como sendo a água que foi dada a beber por todos aqueles que creram em Cristo Jesus. Prosseguimos então a partir daqui, pensando agora sobre a obra do Espírito Santo na vida do crente. Que maravilha saber que Deus é Deus Pai, Filho e Espírito Santo. O Deus Pai Criador, o Deus Filho Salvador e o Deus Espírito Santo Santificador. Preste muita atenção nisso. Seria impossível pensar a vida cristã sem a presença do Espírito Santo. Nós não podemos pensar que essa presença é condicionada às nossas boas obras, ou à nossa fé, ou à nossa boa vontade, ou à nossa disposição em servir, o nosso fervor espiritual, e que o Espírito Santo poderia nos deixar e voltar. A presença do Espírito Santo é a segurança do cristão. Primeiro, porque o Espírito Santo age na conversão. E eu quero chamar a sua atenção para alguns textos que mostram que o Espírito Santo está agindo, primeiro, na conversão. João, Evangelho, capítulo 16, versículo 7 em diante, vem nos mostrar que é o Espírito quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É isso que diz o Senhor Jesus Cristo. Falando do versículo 7, mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós, e se porém eu for, eu vos enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não crê em mim, da justiça porque eu vou para o Pai e não me vereis mais, do juízo porque o príncipe deste mundo já está julgado. Então entendemos que o Espírito Santo age na vida do cristão, primeiro na conversão. Mas nós também recebemos como cristãos, no ato da fé, o selo do Espírito Santo. Veja que texto maravilhoso está em Efésios, capítulo 1, versículo 13. Efésios, capítulo 1, versículo 13, nos diz o seguinte: em quem também vós, desde que ouvistes a palavra da verdade, ou seja, desde o ato inicial da fé,
o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Selo de propriedade. Selo que garantiria a permanência, a proteção daquele bem adquirido por um Senhor. Então este selo demonstra que Deus nos possui com a presença do Espírito Santo desde o ato inicial da fé. Pertencemos então a Deus, estamos selados, temos garantia de que aquele que nos adquiriu irá nos resgatar, nos levar para si no momento oportuno, no dia da glória. Nós também entendemos que o Espírito Santo habita no crente. Ele está desde a conversão, nós estamos selados com a presença dele e ele habita em nós. Eu quero insistir, enfatizar mais uma vez essa questão da habitação do Espírito Santo. Num texto que você pode depois usar como único texto suficiente, necessário, para que você possa mostrar a alguém a visão cristã de Deus e a visão que nós temos sobre a Trindade. João, capítulo 14, versículo 16. João 14, 16 é aquele versículo que basta para que você apresente a visão cristã para alguém. Diz assim: e eu rogarei ao Pai, eu, Jesus, o Deus Filho, está falando aqui nesse texto, e ele vos dará outro consolador. Então, ele, o Pai, e outro consolador. E esse outro aqui, a palavra allo no grego, significa outro da mesma essência. Não outro diferente, mas outro da mesma essência. A fim de que esteja para sempre convosco. A fim de que esteja para sempre convosco. A habitação do Espírito Santo. O Espírito Santo que também está presente em nossa vida no serviço cristão. Eu quero voltar com você para 1 Coríntios capítulo 12. 1 Coríntios 12 nos fala sobre o serviço cristão e fala dos dons do Espírito Santo. Versículos 4 a 8 nos diz assim: ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade de serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando o fim proveitoso. Assim nós entendemos que o Espírito Santo está presente também no serviço cristão, capacitando o crente para que ele seja útil na obra do Senhor. E por fim, falando ainda sobre a obra do Espírito Santo na vida do crente, eu quero lembrar a você o texto de Gálatas capítulo 5, versículo 22 e 23. Gálatas 5, 22 e 23 fala da dimensão, a meu ver, mais importante da atuação, da presença do Espírito Santo na vida do crente, que é a geração em nós do fruto do Espírito, que é o caráter de Cristo. Veja que o capítulo 5 de Gálatas vai falar de uma comparação, de um contraste entre as obras da carne, que são naturais. Nós já vimos aqui nesse curso que nós temos uma natureza pecaminosa chamada de carne pelo apóstolo Paulo, e nós vemos que a carne não muda, não melhora e sempre continuará produzindo em nós pecado. Mas uma vez que nós cremos em Cristo e somos transformados, somos regenerados, como vimos quando falamos do novo nascimento, o Espírito Santo passa a produzir em nós o fruto do Espírito, ou seja, o resultado do nosso relacionamento com o Espírito Santo é o caráter de Cristo em nós. Diz assim o texto: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade. Contra essas coisas não há lei. Nós vimos então, nesta aula, sobre o Espírito Santo, que, segundo a visão cristã de Deus, nós cremos no Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Uma só substância, três pessoas distintas. Deus se revelou ao longo da história e, a princípio, ele foi conhecido como o Pai, que enviaria o Filho. Depois que o Filho veio e revelou que era um com o Pai, ele disse: eu rogarei ao Pai e ele enviará outro Consolador, que habitará para sempre com vocês. Essa presença do Espírito Santo, desde o ato da conversão,
selando a nossa vida como pertencentes a Cristo, que irá nos resgatar, ou seja, na sua volta, nós seremos ressuscitados juntamente com Ele. Nos dá ânimo, nos motiva e nos capacita para servir, com os dons que o Espírito Santo nos concede, mas, sobretudo, para testemunhar de Cristo, com o fruto que o Espírito Santo produz em nós, que é sobrenatural. Não é natural. Natural é a carne, o pecado. Mas a presença do Espírito em nós gera o fruto que é as qualidades do caráter de Cristo somadas pela sua presença em nós, pelo nosso relacionamento com Ele, com características, com evidências, como o amor, a alegria, a paz, a longanimidade ou a paciência, a benignidade ou o fino trato com o próximo, o bem-querer do outro, o domínio próprio, a fidelidade, a mansidão, são características que se somam no caráter de Cristo, que é compartilhado por nós pela presença do Espírito Santo. Que bom poder estudar essa doutrina maravilhosa com você, e eu quero concluir deixando 3 perguntas para que você possa continuar o seu estudo. Em primeiro lugar, eu quero lhe perguntar: qual a visão cristã de Deus? Como a palavra de Deus ensina sobre o ser de Deus e a sua revelação? Segunda pergunta: qual a diferença da revelação do Espírito Santo no Antigo Testamento e no Novo Testamento? Como o Espírito Santo se revela no Antigo Testamento e no Novo Testamento? E por último, qual a obra que o Espírito Santo realiza na vida do crente? Você pode se lembrar de alguns aspectos desta obra, da atuação, da presença do Espírito Santo na vida do crente? Ficam então essas 3 perguntas para que você continue os seus estudos, e nós estamos aqui, continuamos à disposição para estudarmos juntos a palavra de Deus. Que Deus abençoe a sua vida.